eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você vai poder tomar os vossos assentos, amém? Glórias a Deus. Eu quero agradecer a Jesus nessa manhã por estar aqui nessa casa mais uma vez. Agradecer a Deus a vida das nossas irmãs, dos irmãos. Agradecer a Deus pela vida da nossa pastora, do pastor. Conheci o pastor aqui no culto de ciclo de oração. A pastora não estava, mas estivemos aqui ministrando a palavra do Senhor. Sabemos que Deus é bom e sou pioneiro também aqui, irmão. Já tem um tempinho que eu venho aqui no Magdalena, já passei por um ministério de um outro pastor, depois a pastora Karina, e hoje que o nosso pastor Marcos, nossa pastora Andréia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui atendendo ao convite do pastor e da pastora, nossa irmã Simone, esse vaso de Deus, e aqui também ver tantos rostos, irmão, de tantas pessoas que eu já convivi tanto tempo. Irmã Neide, meu Deus, estava com saudade, irmã Neide, sinto saudade até hoje daquelas consagrações ali no Santa Emília, Quantas manhãs eu fui ali a pé da minha casa até o Santa Emília para adorar o Senhor ali nas consagrações, a cantora Valdete, meu Deus, irmã Miriam, meu Deus, irmãs, como é bom a gente estar no lugar que a gente se familiariza com cada um dos irmãos. Eu estou muito grata ao Senhor por isso, amém? Sem mais delongas, porque senão eu não volto, e eu quero voltar, irmão? Louvado seja Deus, porque é sempre um prazer estar aqui. Eu vou usar a temática, que as irmãs escolheram, mulheres prontas para servir. O tema está ali em Provérbios, mas eu quero me atentar àquilo que as irmãs escolheram. E eu estava ali desde que foi feito o convite, orando ao Senhor, pedindo a Deus ali uma palavra. O Senhor, Ele colocou um texto no meu coração, e eu vou ser fiel àquilo que o Senhor me confiou para estar passando para os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. É uma palavra bem conhecida, mas eu estava ali durante a semana e o Espírito Santo ardeu no meu coração. Eu tinha preparado um outro texto, mas no decorrer da semana, orando, o Espírito Santo me levou a esse texto. E eu vou ser fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos já eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto ao pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor disse a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Eu estava durante a semana meditando nesse texto, porque o Espírito Santo já havia colocado algo no meu coração, e isso me alegrou muito, porque o tema das irmãs é mulheres prontas para servir. Só que no decorrer do caminho, de nós estarmos prontos para servir, para se atentar àquilo que Deus quer, a gente vai encontrar algumas dificuldades. E eu encontrei dentro desse texto, dentro desse capítulo, falando a respeito de Zacarias e Isabel, esse casal, que já começa a história, de Lucas relatando a respeito deles, porque havia uma promessa a respeito desse casal. Mesmo em meio a tantas complicações, mesmo em meio a tantas dificuldades que o texto começa a relatar que esse casal estava vivendo ou vivia, havia uma promessa sendo feita, havia uma promessa que viria um que prepararia o caminho para Jesus Cristo. Lá em Malaquias também vai falar a respeito desse casal, dizendo que Deus escolheria
dentre a nação sacerdotal um casal para gerar aquele que prepararia o caminho. Então, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao mundo em que Isabel e Zacarias, ao contexto que eles estavam vivendo, já havia sido liberada uma promessa a respeito deles. E a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã e liberar para você é isso: que independente do momento em que eu e você estamos vivendo, no dia de hoje, eu não sei como você acordou, eu não sei como você chegou aqui, mas a partir do momento em que há uma promessa ao meu e ao teu respeito, pode se levantar o inferno, pode se levantar o que for. Se já foi liberado do céu, não tem impossível que ele não possa fazer nessa manhã. Então, independente do contexto que eles estavam vivendo, da dificuldade de já ser avançada em idade, da dificuldade de Isabel não poder mais gerar, já existia do céu, aleluia, uma promessa, já existia no céu uma história escrita a respeito de Zacarias e Isabel. Então nada iria impedir de acontecer. Havia um tempo determinado para isso acontecer. Aí quando eu começo a ler o texto, eu leio que Isabel e Zacarias eram da linhagem de Arão, era da linhagem de Abias, eles tinham linhagem histórica para exercer aquela função. Só que nem todo mundo que tem linhagem histórica quer exercer o que Deus determinou. Só que nem todo mundo, aleluia, que é da linhagem, quer exercer, quer cumprir os preceitos que é determinado para se cumprir diante de uma linhagem sacerdotal. Mas Isabel e Zacarias não, eles honraram a sua linhagem. Aleluia. E eu creio que nessa manhã tem crente aqui, aleluia, que ainda honra a sua linhagem e aquilo que Deus determinou para a sua vida espiritual. Não estou falando de uma vida qualquer, eu estou falando de uma vida espiritual. Então Zacarias e Isabel, eles foram chamados para servir de uma linhagem, e de uma linhagem que não estava condicionado a tempo. Porque tem gente que só serve no tempo que é favorável a ele. Tem gente que só é da linhagem, tem gente que só se denomina crente, tem gente que só se denomina que é crente, que é servo de Deus, quando está tudo bem. Quando está tudo bem, ele é crente. Quando está tudo bem, ele serve a Deus. Quando ele está com um carro novo, ele é crente, ele serve a Deus. Mas quando Deus manda ele ir a pé, quando Deus manda ele servir, ele passa a não querer mais fazer parte da linhagem. Mas essa manhã eu tenho certeza que tem crente aqui que a pé ou de carro, de Uber ou sem Uber, ainda é fiel ao ofício que foi chamado para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Isabel e Zacarias casaram, passou-se um tempo. Isabel foi criada nos preceitos judaicos, dizendo que a mulher, para ser salva, teria que dar luz a filho. Mas o tempo passa, as horas vão se passando, os dias vão se passando, os meses, os anos. Eles continuam servindo a Deus, continuam sendo sacerdote na casa do Senhor. Isabel ora, talvez pessoas, Zacarias ora, talvez mulheres engravidam, talvez mulheres, aleluia, mostre para Isabel a barriga. E Isabel continuava no ofício, Isabel continuava servindo a Deus. E o que vai me chamar a atenção no decorrer do texto é que logo na frente vai dizer que Isabel e Zacarias estavam servindo no tempo mais difícil. Por quê? Porque já eram avançada idade e ainda era tempo de Herodes. E o que isso quer dizer, irmã Denilza? Tempo político. Tempo em que a política entrou dentro do tempo. Porque Herodes, o grande, aquele que matou as suas 9 mulheres, aquele que para ter o trono ele era capaz de fazer qualquer coisa. Aquele que para continuar no trono, ele era capaz de mandar fazer qualquer atrocidade com qualquer um que se dominasse maior do que ele. Então era um tempo difícil, irmão. Não era um tempo qualquer. Tempo esse que uma profecia havia acontecido de dizer que um rei ia se levantar. Que um rei ia se levantar. Só que ele achava que esse rei que ia se levantar estava condicionado à cadeira, mas não estava. Porque o reino dele não era da terra. E quem não tem reino na terra não se preocupa com lugar, não se preocupa com cadeira. Quem tem lugar, quem tem
E eu me preocupo tanto com esse tipo de reino, de grande. Amanhã vem um grande pregador. Amanhã vem uma grande pregadora. Amanhã vem um grande homem de Deus. Irmão, grande aqui é ele. Grande aqui só ele. Nós somos pequenos diante daquilo que ele quer fazer. Herodes o Grande, aquele mesmo que vai fazer um decreto para matar as crianças quando nascesse, porque sabia que estava para nascer um que não queria ser grande, um que queria comer com os pecadores, um queria salvar a prostituta, um queria ter intimidade com Marta e Maria, um queria ter intimidade com Lázaro, um queria ter intimidade com Pedro, Tiago e João, com pescadores, um que não iria ali no palácio de Herodes escolher ninguém que estivesse lá, um queria nas aldeias pequenas ali de Nazaré escolher a melhor mulher, a mulher mais simples da cidade para ser gerada para a glória de Deus. Então esse tempo que Isabel e Zacarias estavam vivendo era um tempo difícil. Mas quem disse que nós fomos chamados para servir só no tempo fácil? Você foi chamada para servir num tempo difícil, irmão. E nós estamos vivendo também um tempo difícil para servir. Mas só que eu não fui chamada para servir, nem para ser fiel a homem, nem a reino. Eu fui chamada para servir aquele que me chamou. Eu não estou condicionada. Ô irmão, me perdoe a expressão, que eu sei que está sendo filmado. Mas hoje em dia, irmão, as pessoas querem que a gente obedeça até em coisas que não é para obedecer, irmão. Querem trazer para dentro da igreja ordem e colocar coisas para a gente obedecer, sendo que a gente sabe que é errado obedecer. Mas quem é fiel a Deus não se condiciona a isso. Quem é fiel a Deus continua fiel até a morte e a morte de cruz. Então Isabel e Zacarias estão servindo num tempo difícil, mas o texto vai dizer, servindo no tempo difícil, mas era irrepreensível. Mas eram fiel a Deus. Não era fiel a Herodes. Eles não pararam por causa de Herodes. Ele continuou, Isabel e Zacarias continuaram servindo a Deus irrepreensivelmente. Porque eu não dependo de tempo, e nem de político, e nem de presidente, e nem de governador. Eu não preciso, para ser fiel a Deus, eu não preciso de tempo favorável ao meu respeito. Nessa manhã Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, você não precisa de tempo favorável para ser fiel ao Deus que te chamou nessa manhã para a glória de Deus. Era tempo de Herodes, mas Isabel e Zacarias continuava irrepreensível. Era justo. Não aceitava injustiça, porque o crente não pode aceitar injustiça, irmão. Não, Zacarias e Isabel não aceitavam injustiça. Eles eram justos, fiel, irrepreensíveis. Eram sacerdotes. E tem muita gente que não aceita mais esse tipo de crente, pastor. Tem muita gente rejeitando crente justo, crente irrepreensível, crente que não se contamina com certas coisas. É quadrado, é santo demais. Não, irmão. Está servindo a Deus com fidelidade. E quem foi chamado para servir a Deus com fidelidade passa por alguns apuros, passa por algumas injustiças. Porque quando eu estava lendo esse texto, que eu vi que Maria e Isabel era fiel, era justo, era um temente a Deus, guardava todos os preceitos, não se desviava, eu lembrei de Daniel. Que tempo que Daniel serviu a Deus? Que tempo Daniel foi chamado por Deus? Num tempo de cativeiro, num tempo babilônico, no tempo onde Nabucodonosor queria ser, no tempo em que Nabucodonosor ocupava um trono e ele era grande ali dentro da Babilônia. Mas Daniel resolveu não se contaminar com os manjares do rei. Daniel foi introduzido dentro da Babilônia, tinha manjares preparados para Daniel, tinha tudo preparado para Daniel se contaminar, mas Daniel resolveu não se contaminar com os manjares do rei. E aí passa-se o tempo de Nabucodonosor, quem é que vai agora servir? Beltesazar. Aí Daniel desaparece um pouquinho da história. Por quê? Porque Beltesazar contamina o templo,
templo, pega todos os utensílios, vai dar um banquete, irmã Simone, para os seus súditos, para os seus convidados, pega todos os utensílios da casa do Senhor. E Daniel não tinha sido convidado, porque quem é fiel a Deus não é convidado para esse tipo de banquete. Porque quem é irrepreensível não é convidado para esse tipo de coisa. Mas aí, certas horas da noite, Daniel, que talvez estivesse em casa, dizendo: a minha roupa já está preparada, porque eu não fui convidado, mas uma hora eu vou ser chamado. Porque crente que é crente, ele não se preocupa com o convite oficial. Como diz a irmã Valdete, a gente não está preocupado com o convite oficial, a gente está preocupado é de onde vem o convite para a gente estar para a glória de Deus. Porque às vezes quem convida não dá a honra necessária, às vezes quem convida não dá as honrarias necessárias. E talvez quem foi convidado pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, chega aqui, quebra o vaso, derrama e faz o que o Espírito Santo está querendo para a glória de Deus. Aí Daniel está lá na sua casa, Beltesazar se alegrando, bebendo, comendo, fazendo o que queria. E de repente bate na porta de Daniel um dos súditos do rei, porque meia-noite uma mão misteriosa começou a escrever na parede, Menetekel, aleluia, e ele se assusta com aquela escrita na parede. E Daniel, que estava em casa, irrepreensível, fiel, nunca tinha se contaminado com os manjares da Babilônia, pronto para servir no que foi chamado. A mãe do rei, quando vê ele bater nas pernas uma na outra, com medo do que havia sido escrito na parede, com medo da forma que ele vivia, que ele estava, porque não era irrepreensível, porque quem não é irrepreensível, quem não serve, quem serve a Deus de qualquer maneira, tem medo da hora que a mão de Deus chega. Tem medo da hora que um homem ou uma mulher de Deus chega. E a Bíblia diz que a mãe do rei chega para ele e diz: olha, no tempo do teu pai tinha um homem. Irmão, só precisa de um nessa manhã. No tempo do teu pai tinha um homem, tinha um jovem. Não sei se ele ainda está no reino, mas na época do teu pai tinha. E ele se chamava Daniel. Ele era irrepreensível. Ele não comeu na mesa do teu pai. Ele foi jogado na cova dos leões, mas não negou o Deus que ele servia. Na época do teu pai, o teu pai ali teve sonho, ninguém interpretou o sonho, teve decreto para matar todo mundo, mas quando chamou ele deu a interpretação do sonho. Porque crente que é irrepreensível, não tem interpretação do que ninguém tem. Crente que vive debaixo de oração, crente que tem compromisso com Deus, pastora, decine as coisas. Sabia a interpretação, ninguém soube, ia matar todo mundo, mas Daniel, aleluia, ele teve a interpretação do sonho do teu pai. E teu pai não contou o sonho não, hein? Teu pai não contou o sonho não, Daniel teve que interpretar. Porque crente que é crente, fiel a Deus, interpreta coisa difícil. Decide o tempo que está vivendo. Eita, esse tempo está difícil, mas eu vou continuar sendo fiel. Esse tempo está difícil, mas eu vou continuar adorando a Deus. Está difícil cantar nas irmãs, é tanta fofoca, é tanto disse-me-disse, é tanta contenda, é tanto, olha para mim demais. Eu vou continuar servindo a Deus mesmo assim. Daniel estava rejeitado. Beltesazar não queria saber de Daniel, mas Daniel era o mesmo, pastor. A mãe de Beltesazar disse: manda chamar Daniel. Certamente ele vai saber interpretar isso daí. Porque Daniel nunca se contaminou. Daniel nunca entrou em fofoca. Daniel, irmão, crente que vive fiel a Deus, tem discernimento de coisa que ninguém tem. Tem revelação de coisa que ninguém sabe. O céu se abre para crente que é irrepreensível. Anjo desce do céu, aleluia, para responder a oração de crente que é fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
de Beltesazar é bem clara. És tu o mesmo? Por que, meu Deus? Porque tem tanta gente que não é mais o mesmo. Tem tanta gente que não é mais o mesmo, irmão. E por que ele pergunta se Daniel é o mesmo? Você quer saber por que ele pergunta? Porque Daniel ganhou algumas coisas do rei. Quando Daniel interpreta o sonho de Beltesazar, pastor, ele ganha alguns cargos. A Bíblia diz que ele se sobressai, ele é colocado como líder quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Daniel ganha ouro, irmã Neide, Daniel ganha prata, Daniel ganha algumas roupas de grife, algumas roupas de marca. Aí Beltesazar quer saber se ele ainda é o mesmo, depois de ganhar tanta coisa. Tem gente que depois de ganhar pouca coisa, já não é mais o mesmo. Imagina se ganhar muita coisa nessa manhã. Mas eu estou pregando para crente que é igual Daniel nessa manhã, que é igual Isabel, que é igual Zacarias, que ganha cargo, sai de cargo, que ganha carro, que ganha casa, mas continua sendo o mesmo. Camandaia cheia, camandaia chuda, camandaia sé. És tu mesmo, Daniel. Camandaia cheia. Que a roupa da essência do mesmo crente que tu era possa descer sobre ti essa manhã e você seja revestido do mesmo crente fiel que você era há algum tempo atrás essa manhã. És tu mesmo. Daniel diz: eu estava orando, eu sou o mesmo. E eu vou te dizer a interpretação disso daí. Tu foste achado em falha, pesado na balança, e desconstituído será o teu reino. Porque eu não me vendi por ouro, porque eu não me vendi por prata. Eu sou o mesmo Daniel, profeta de Deus, chamado por Deus, mesmo dentro da Babilônia, para a glória de Deus. Quem é chamado para servir não se condiciona a tempo. Quem é chamado para servir não se condiciona a governo humano. Era tempo de Herodes, mas Maria e Isabel continuava servindo no seu ofício. Continuava fiel, continuava irrepreensível. Quem passava dizia: lá vai Zacarias, lá vai Isabel. Eita, casal crente. Lá vai irmã fulana. Eita, irmão. Mas olha, eu vou te dizer, já é o quarto pastor, já é o quinto pastor que passa pela igreja dela. Mas a mulher não muda não. Continue indo para a oração de manhã, continua participando do congresso, continua adorando a Deus, continua servindo a Deus. Ah, mas passou o tempo do presidente tal, mas ela continua sendo crente, ela continua adorando ao Senhor. Mas mudou de 71 para 46, para 47, mudou de 14 para 71, mas a Valdete continua sendo a mesma, continua cantando a mesma. Era do 14, agora está no 71, mas a Valdete continua sendo a mesma. Não vamos deixar os tempos mudar, irmão. A nossa essência. Não vamos deixar o tempo político, o tempo. Não vamos deixar o tempo de rei ou de rei tirar, irmão, de pastor, de pastora, de gente de oração, tirar essa essência que há em nós, de servir ao reino de Deus com todo o nosso coração. A segunda coisa que eu quero falar é que, mesmo eles sendo irrepreensíveis, mesmo eles fazendo tudo certo, mesmo eles vivendo irrepreensivelmente, sendo o mesmo, tendo passado tanto tempo, de Isabel e Zacarias, esperando a promessa, eles não deixaram com que, se não aconteceu, eu não vou mais servir. Eles não deixaram isso afetar. Isso tem afetado muitos crentes, irmão. Isso tem tirado muita gente da igreja, porque Deus falou, não se cumpriu. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Isabel e Zacarias podiam dizer: eu não vou mais me preparar. O dia que tiver a oferta de incenso, eu não vou mais lá, porque eu não tenho motivo
mais para ir acender incenso. Eu não tenho mais motivo para ir no culto e adorar e levantar minha mão e ser fiel a Deus, porque eu não recebi aquilo que eu pedi, aquilo que eu estou pedindo. Todo mundo recebe, mas eu não recebi. Isabel e Zacarias podiam ter parado por esse motivo, pastor. Podiam ter desistido, porque eles eram irrepreensíveis, eles não davam crédito ao tempo que eles estavam vivendo de reino, mas eles clamavam, pediam, mas não recebiam o que eles estavam pedindo, sendo que era a promessa de Deus. E talvez você esteja vivendo o mesmo momento que Zacarias e Isabel. Talvez você diga: a sorte nunca vai cair sobre mim, Deus nunca vai me abençoar. Irmão, era impossível. Eram 20.000 sacerdotes, 900 chamados naquele turno por semana, para entrar no templo para queimar incenso. Mas sabe o que me chama a atenção? É a intensidade. É a intensidade com que Zacarias e Isabel viviam esse momento da promessa se cumprir na vida deles. Por quê? Porque quando chega o dia de Zacarias ir ao templo, ele está pronto. Glória a Deus, aleluia. Quando chega o dia de Zacarias ir para o templo, ele estava esperando sorte, irmã Simone. Irmão, outro dia eu fui na igreja e me falou assim: quer comprar rifa? Eu falei: não, vou comprar quando eu tenho sorte. Depois, quando eu estava lendo esse texto, eu falei: meu Deus, nunca mais eu faço isso. Porque vai que aquele dia é a minha sorte. Nunca mais eu faço isso. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Porque Zacarias e Isabel achou que nunca mais, que isso não iria mais acontecer. Ela já estava avançada de idade, ele também. Mas a Bíblia diz que no dia de acender incenso, no dia do ofício, mesmo Zacarias já sendo velho, ele vai com tudo pronto. Ele vai preparado para realizar o que ele havia sido chamado. Isabel não conseguiu ir, ficou em casa. Mas eu quero que ela disse: vai, meu filho, o ofício é seu. Vai, porque quem tem visão do que está para acontecer, irmão, dá força ao outro. Aleluia. E Zacarias vai ali para o templo, e quando ele chega ali, a Bíblia diz: cai sorte sobre ele. E sabe o que me chama a atenção? É que já havia se passado tantas pessoas na igreja, irmão.